o Fernando de Moraes requisitou biógrafo do Lula, com base na lei, na versão americana da Lei de Acesso à Informação, requisitou dados sobre todos os documentos produzidos por diferentes repartições nos Estados Unidos a respeito do Lula. E achei pouco. Em 53 anos, de 1966 a 2019, produziram-se 819 relatórios, quer dizer, desse total, 613 apenas da lavra da CIA. Você junta tudo, dá 3.300 páginas. É pouco para 53 anos de existência do Lula, que é a principal liderança da esquerda no Brasil, na América Latina, e é pouquíssimo, denota um certo desprestígio. O Lula devia enviar uma carta à Casa Branca com uma reclamação, porque está muito desprestigiado lá entre os órgãos do governo americano. Esse material, como você esclareceu, Natália, foi requisitado aí pelo biógrafo do Lula, né, o Fernando Moraes, mas ele ainda não apalpou o conteúdo do papelório, né? Então, é muito provável que esse material seja liberado para ele com restrições. O governo americano costuma atender a esses pedidos de informação e sempre que tem alguma informação que eles desejam tratar como algo classificado, como algo digno de sigilo, eles tarjam o documento, né? Colocam uma tarja preta e só negam parcialmente a informação requisitada, né? Não há nenhuma novidade na notícia de que o governo dos Estados Unidos monitoram as pessoas como pessoas relevantes no mundo. Eles monitoram o mundo, os americanos espionam o mundo inteiro. Por que não seguiriam os passos do Lula, né? E hoje os Estados Unidos ralam, inclusive, para se manter em pé de igualdade nessa matéria de espionagem com os chineses. E com menos recursos, ingleses, franceses fazem a mesma coisa. E nesse mercado, o Brasil está do lado dos espionados. O Brasil não tem dinheiro, nem know-how, nem tecnologia para espionar. E esse constrangimento que o Lula sofreu não chega perto do que passou a Dilma Rousseff, né? Em 2013, quando o Edward Snowden explodiu o grampo da Agência de Segurança dos Estados Unidos, que servia ao governo Barack Obama, e descobriu-se que havia uma mega escuta instalada em Brasília. Escutaram telefonemas da Dilma Rousseff, espionaram a Petrobras. Então, isso daqui é café pequeno, né? E não engloba o período as informações requisitadas pelo Fernando Moraes, elas não englobam o governo Lula, porque eles pediram até 2019. Mas não há nenhuma dúvida, não há a menor dúvida de que, neste momento, o Lula está sendo espionado pelos Estados Unidos e por outros países. E é uma pena que isso ocorra sem que o Brasil disponha de anteparos. O Brasil é um espionado indefeso. Não tem o episódio que envolveu a Dilma Rousseff, com esse mega grampo que estava instalado em Brasília, mostrou como o Brasil é vulnerável nesse campo, né? E, de resto, é preciso considerar que o Lula está sendo monitorado, ou foi monitorado, pelos próprios órgãos de inteligência no Brasil, né? Há uma reunião filmada do Bolsonaro, depois que, ali durante a campanha eleitoral, e ele reunido com os seus ministros, orientando os ministros a questionarem o sistema eleitoral brasileiro. E nesta reunião, o chefe do GSI, o general Augusto Heleno, disse, não sabia que estava sendo filmado, ou se sabia, teve um descuido, ele disse, sugeriu que fossem instaladas escutas nos comitês de campanha, né? Entre eles o comitê do Lula. E o Bolsonaro, não, isso a gente conversa depois, privadamente, silenciou o general, porque ele, Bolsonaro, sabia que estava sendo filmado e não quis fornecer essa matéria-prima para os rivais, né? Para os adversários. E certamente combinou com Augusto Heleno. Não há nenhuma dúvida de que o Lula foi espionado aí por essa BIM paralela durante a campanha eleitoral, né? Hoje estamos descobrindo aí o que se passou na gestão Bolsonaro. Então, essa espionagem, primeiro, existe. Segundo, é inevitável.
Terceiro, os Estados Unidos não são os únicos que realizam esse tipo de abordagem, esse tipo de bisbilhotagem, e nós temos problemas até mais graves do que esse, né? Lá em 2013, quando se descobriu que a Dilma tinha sido grampeada pela bisbilhotagem do Obama, houve uma reação que se assemelhou ali a uma patriotada. A Dilma cancelou até uma viagem que faria na ocasião a Washington, mas isso não resolve nada, porque a espionagem continua sendo feita. Então, esse material que o Fernando Moraes vai apalpar, espera-se que ele tenha, de fato, acesso aos papéis, tem um valor historiográfico muito grande. Agora, é, que, que o Lula e que lideranças do mundo são espionadas pelos Estados Unidos, isso não é novidade, isso é arroz de festa. Não, e protocolar ou não sempre remete a gente a essa ideia quase que de filme, né, Sakamoto? Essa ideia aí das autoridades sendo observadas por esse poder grande que é os Estados Unidos, né? Como é que você vê aí o que deve sair desse material que o Fernando deve ter acesso em breve? Eu vou ser sincero, eu acho que deve ter um interesse, né, com relação a, como o José Zimmer colocou, historiográfico. Eu acho que é algum interesse, sabe, tipo, novo, com alguma coisa totalmente diferente do que já saiu, eu acho muito difícil, né? Agora, o interessante nessa história é que hoje, né, como o José bem colocou, hoje, os governos continuam sendo espionados por outros governos, né? Isso aí é uma praxe, infelizmente, né? Agora, um ponto interessante, né, é a gente tentar entender o papel das plataformas de redes sociais nesse processo. Né? Antes você precisava colocar uma escuta aqui, você precisava colocar uma escuta ali, você tinha um deslocamento de pessoal, equipamento, desenvolvimento de tecnologia. Com o tempo, a Agência Nacional a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ela começou, a NSA, começou a adotar outros critérios, outros formatos, começou a, entre aspas, grampear, desde cabo submarino até comunicações, né, invasão de comunicações, como a gente viu no caso da Dilma Rousseff. Mas existe toda uma discussão a respeito das redes sociais, de como as empresas que detêm redes sociais, eles acabam ajudando o governo dos Estados Unidos e passando informação sensível. O próprio Estados Unidos hoje está num pé de guerra, né? Inclusive o Congresso norte-americano tinha aprovado uma lei que caso o TikTok, né, que de capital chinês não passasse para a mão de americanos, de norte-americanos, ele seria proibido, seria banido dos Estados Unidos, né? Há um prazo para isso acontecer, né? E eles falam que, olha, é porque o TikTok, o pessoal não tem gestão sobre o TikTok, e o TikTok pode estar sendo usado para obter informações úteis a respeito da população norte-americana e a respeito do governo, de pessoas, de oficiais dos Estados Unidos. Ora, isso é meio descarado, né? Porque essa é exatamente a mesma coisa que o governo americano faz com relação às plataformas que lhes pertencem. Dentro dos Estados Unidos, temos a Meta, com o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, temos o próprio X, o Twitter, né, ligado ao Elon Musk. Temos outras plataformas também que atuam, que são dos Estados Unidos e que, ao longo do tempo, a gente tem ficado sabendo de, de pressões ou de obtenção de informação via essas plataformas. Então, essa é, digamos, a nova barreira, né? Não vai ser o grampo tradicional de espionagem, não vai ser nem o grampo tradicional de espionagem telefônica com invasão de sistemas telefônicos, né? A comunicação telemática, como a gente conhece, né, existem formas muito mais simples, muito mais baratas para hackear tudo isso. O governo americano sabe, o governo americano usa, outros governos usam, o governo russo usa. Então, essa nova barreira, essa barreira final do grampo telemático, do grampo através de redes sociais, do grampo através de e-mail, né? É aquilo que produz uma quantidade absurda de informação, não apenas da comunicação e do conteúdo, mas também do comportamento de chefes de Estado. Ora, é sabido. Se você analisa o comportamento, os likes que você dá em postagem, se você analisa um punhado de 100, 200, 300 likes, você pode, inclusive, modelar o comportamento de pessoas, o comportamento de chefe de Estado, tentar entender padrões, etc. e tal, que são muito úteis para tomada de decisão por outros governos, né? Mas é um absurdo, é a destruição da privacidade.
né? Então a gente está começando a ver um admirável mundo novo de espionagem que passa, na verdade, exatamente pelo monitoramento e o entendimento do comportamento desses políticos como um todo. Não é só a comunicação, é tentar prever o comportamento desse pessoal utilizando redes sociais. E apenas para completar, né, o Josias bem colocou que o Brasil é vítima, né? Eu só faria uma brincadeira, menos no governo Jair Bolsonaro, que transformou o grampo e o monitoramento em política de Estado. Não, vai virando um aprendizado ali, de certa forma, e como você destacou, a gente sendo monitorado o tempo todo. Mas aí peço até perdão da ignorância e peço para o Josias para ajudar a gente a entender um pouquinho quais são os limites desse tipo de monitoramento, né? Porque como o Sakamoto levantava, Josias, é isso, né? Pode-se prever questões de comportamento, questões de atuações de líderes como um todo a partir dessas informações. Quais que são as barreiras que existem nesse sentido? O que teria de limite nesse sentido, Josias? Na verdade, isso virou algo que não tem limites, né? E hoje, com as redes sociais, com a internet, hoje você tem o Google Maps está fotografando o mundo, né? E os recursos hoje à disposição dos governos para realizar espionagem internacional, eles são, de fato, ilimitados, eles tendem ao infinito, né? E há hoje uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China para ver quem espiona mais. A Rússia interfere em eleições de outros países, interferiu na eleição americana, né? E há dados que comprovam isso. Então, realmente virou algo ilimitado. O que os países podem fazer é protestar quando descobrem e se proteger, né? E isso envolve uma necessidade de, primeiro, tecnologia, é preciso desenvolver tecnologia própria. Em segundo lugar, demanda muito dinheiro, muitos recursos, né? Nem todos os países podem fazer. O Brasil, por exemplo, não consegue se proteger minimamente. Nós estamos vivendo uma situação em que o sistema, ainda outro dia, era noticiado que o sistema de liberação de verbas do orçamento da União, que deveria ser todo criptografado, todo protegido, estava sendo invadido por pessoas que estavam sacando dinheiro do cofre do Tesouro, desviando dinheiro do cofre do Tesouro. Aqui você não consegue proteger nem a segurança cibernética da clientela da Previdência Social. O sujeito pede a aposentadoria e o sistema bancário fica sabendo antes do próprio aposentado que ele foi efetivamente recebeu, ou vai passar a receber o benefício. As pessoas ligam para o aposentado para avisar que ele recebeu que a aposentadoria foi liberada e para oferecer já um empréstimo. Então, é desse tipo de governo que nós estamos falando. Você não consegue proteger nem a segurança do seu cidadão. O governo não consegue proteger nem a si mesmo em ambiente doméstico. E estamos falando de um governo que, em passado recentíssimo, na gestão passada, utilizava a tecnologia de inteligência para espionar adversários em ambiente doméstico, para espionar comitês de campanha rivais. Então, nós estamos aqui enfrentando questões de uma república de bananas, né? E como república bananeira, a gente não é senão espionado. Nós frequentamos esse mercado como fornecedor de matéria-prima e não conseguimos nos proteger. Mas não tem limites, Natália. Primeiro porque ninguém admite que está fazendo, embora todo mundo saiba que a espionagem virou, como me referi há pouco, arroz de festa. Todo mundo faz. Estados Unidos, China, franceses, ingleses. Então, resta, contra esse pano de fundo, em que todos sabem que a espionagem existe, é inevitável e que você não consegue deter, restaria a países como o Brasil, que estão entre as principais economias do mundo, se equipar para se proteger da espionagem alheia. Mas a gente não consegue fazer o mínimo em relação a essa matéria, Natália. Estamos realmente absolutamente desprotegidos. Então, diante desse cenário, essa realidade exposta pelo material que está levantado, ou que está sendo levantado pelo Fernando Moraes, é uma realidade que é café pequeno, é café miúdo.
Estamos falando aí da produção de 819 relatórios em papel ali, isso é coisa do século passado, né? Hoje o jogo é diferente, é mais pesado e nós não estamos nem um pouco aparelhados para enfrentá-lo, Natália.